Muito bem, graças a Deus. Olha que Deus venha abençoar sua vida rica e poderosamente. Quero trazer aqui a palavra de Deus ao seu coração. As Escrituras Sagradas nos diz assim no Salmo 24, no versículo 3, está escrito: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então perceba que são interrogações, são perguntas que o salmista ele faz. Primeiro ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou seja, a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Pessoas que precisam clamar ao Senhor, na verdade o ser humano precisa, porque tem um objetivo. Qual é o principal objetivo de buscarmos a Deus? É chegar à salvação, é subir ao monte do Senhor, é alcançar a presença de Deus. Aí ele continua dizendo: quem vai permanecer no seu santo lugar? Entenda uma coisa, nós como pecadores, nós precisamos entender o que precisamos fazer para chegarmos à presença de Deus. Você percebe? Há muitas pessoas que até buscam a presença do Senhor, mas às vezes não conseguem chegar na presença de Deus. O que a Bíblia diz? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos aplicar o nosso coração e buscar o Senhor. Então ele diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem vai permanecer no seu santo lugar? Devemos nos esforçar. Você deve lembrar, por exemplo, dos tempos antigos, o tempo de Noé. A Bíblia diz que a humanidade estava totalmente corrompida e Deus se arrependeu, feito homem, disse: eu vou destruir o homem que fiz. Porque isso desagradou de tal maneira ao Senhor e ele decidiu destruir o ser humano, a raça humana. E a Bíblia diz que isso pesou no coração de Deus. Mas Deus encontrou em Noé um coração que agradava a Deus. Noé andava com Deus, Noé era uma pessoa de Deus. Quer dizer, Noé se esforçou e você percebe que o Noé conseguiu chegar ao santo lugar, ou seja, ao monte do Senhor. Deus deu-lhe a oportunidade, ele fez uma arca, veio o dilúvio, Noé e a família foi preservado por Deus naquela arca. Não é que Noé fosse santo, perfeito, não. Mas entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos andar com o Senhor. Então a pergunta é: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai estar no seu santo lugar? Aí no versículo 4 diz assim, ó: os limpos de mão e puros de coração. Olha o que diz: os limpos de mão e puros de coração. Quer dizer, o nosso coração, o nosso sentimento tem que estar na pureza do Senhor. É fácil? Não é. Por quê? Vivemos numa sociedade corrompida. Os prazeres do mundo têm corrompido o coração do ser humano. O ser humano ele tem se entregue à vaidade, aos pensamentos impuros, tem se entregue às paixões do mundo. Ou seja, mas para nós conseguirmos a presença de Deus, está dizendo aqui, tem que termos as mãos limpas, o coração puro, quer dizer, temos que liberar perdão, temos que buscar a presença do Senhor, não podemos guardar ressentimento, mágoa no coração. Há muitas pessoas angustiadas porque vivem amargurada. Alguém ofendeu ela não conseguiu liberar o perdão. Você entende? Nós precisamos perdoar uns aos outros, para termos mãos limpas, coração puro. Nos santificar para Deus. A Bíblia diz que sem santidade é impossível vermos a Deus. Não podemos ver o Senhor. Pastor, mas quem é santo? Na verdade, ninguém, só Jesus é santo. Mas a palavra de Deus que é santa, ela purifica a nossa vida. Em João, capítulo 15, versículo 3, diz as Escrituras Sagradas. Jesus falou assim, ó: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Na maneira que você ouve a palavra de Deus e compreende e deixa ela entrar no seu coração, ela vai limpar o seu coração. Ela limpa o nosso coração. A palavra de Deus é um instrumento de Deus para limpar o ser humano. Então, quando o ser humano aceita a palavra de bom coração, Deus vai cuidar. Jesus também diz em João capítulo 15, diz assim, ó: o ramo que estiver em mim e produzir fruto, eu limpo, para que ele produza mais fruto ainda. O que não produzir fruto será cortado e lançado fora. Você entende? Nós somos pecadores, claro que somos. Mas se nós estivermos em Cristo, arraigados, alicerçados em Jesus, Ele nos perdoa, vai nos limpar, para que nós possamos produzir fruto. E o principal fruto da nossa vida é a nossa própria salvação. É conquistarmos a vida eterna. Jesus diz: o reino do céu é tomado por esforço. Então devemos nos esforçar.
perdoar o ser humano, perdoar o nosso semelhante, purificar nossa alma, guardar o nosso coração. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, também diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, dentro de nós vamos encontrar a vida, que é Jesus. Ele quer fazer morada em nós. Então, abra o seu coração para que Deus possa habitar. Isso serve para todos nós. Não importa qual seja o ser humano, o pecado que ele tenha cometido, mas que ele chegue diante de Deus e confesse seus pecados. Em 1 de João, capítulo 5, diz lá a palavra: nós temos justo, nós temos um advogado fiel diante de Deus. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Então, se nós chegarmos diante de Deus e confessar os nossos pecados, ele vai perdoar. Para quê? Para que nós possamos subir ao monte do Senhor e permanecer no seu santo lugar. Você vê que o salmista é usado por Deus para dizer assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 4. Ele diz, os limpos de mão e puros de coração. Entenda a palavra de Deus. É preciso, nós buscamos. O homem foi feito para viver eternamente, você entende isso? Agora tem dois lados. Tem um lado da morte eterna, que Jesus chama o lago de fogo, o inferno, e tem o lado da vida eterna, que é com Deus, a cidade santa, o santo lugar de Deus. Deus quer que nós estejamos lá com Ele, mas é preciso nos esforçar. Nós temos que purificar nossa alma. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, chegando ao pleno conhecimento da verdade, e pela verdade tem a vida eterna. A verdade é Jesus Cristo. Então leve o seu coração a buscar em Deus, a clamar, a invocar, a purificar a sua alma. Nós precisamos. Não é dizer que nós sejamos bonzinhos. Não existe isso. O homem é mau. Mas Deus está dando oportunidade para nós, seres humanos, nos converter, aceitando Jesus de todo o nosso coração, buscarmos a presença de Deus, entregar nossa vida ao Senhor e vivermos com Jesus. Para que quando Jesus voltar, entenda, a volta de Jesus está perto. Não demora. Então não deixe para amanhã para purificar a sua alma, para aceitar Jesus como Salvador. Se você já aceitou, continue firme, buscando, porque ele diz, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Os limpos de mão e puros de coração. Jesus ele é a água que purifica a nossa alma. Crê em Jesus Cristo. Crê no Senhor e seja salvo tu e a tua casa, diz a palavra. Medite nesta palavra. Compartilhe esta palavra com as pessoas que você sabe que precisa de Deus. E eu tenho certeza, Deus tem uma bênção especial para você. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus Cristo.